E nós vamos fazer contato com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco, bom dia aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui com vocês, conversando nessa manhã de quarta-feira. Prazer é nosso. Denise, o Jornal Brasil Atual está fazendo aqui um giro, mostrando como está o quadro eleitoral nas diversas cidades pelo Brasil. E hoje a gente vai falar da capital gaúcha, de Porto Alegre. Como é que está a disputa pela prefeitura na cidade, Denise? Bom, Glauco, a gente tem vivido aqui em Porto Alegre, eu acho que uma realidade que talvez esteja aparecendo em algumas outras capitais brasileiras, né? A gente tem um ambiente que está profundamente impactado pela Covid, né, pela pandemia. Então, ela é uma eleição diferente. As pessoas e as candidaturas, elas têm atuado nas ruas, mas não com a intensidade de eleições anteriores, o que a gente percebe. E eu gostaria de destacar um elemento que me parece bem importante. Nós temos aqui em Porto Alegre 13 candidatos, né? E nós temos no campo progressista 4 mulheres disputando, né? E uma delas, que é a Manuela Dávila, que já é uma candidata conhecida nacionalmente, pelas pesquisas últimas, vem ocupando o primeiro lugar na preferência eleitoral. Então, eu acho que esse é um elemento bem importante, porque a gente tem, esse ano, algumas características que são nacionais, mas que aqui também se apresentam. Nós temos um número, pela primeira vez na história, né, do país, um número de candidaturas negras, maioria, né, em torno de 50% hoje no Brasil. A gente não tem candidaturas majoritárias em Porto Alegre negras, mas a gente tem um número importante de candidaturas à vereança, inclusive em Porto Alegre, especificamente, a gente tem, pela primeira vez também, em torno de 8 candidaturas coletivas e de mulheres negras, né? Então, eu acho que tem um elemento novo, e no caso das candidaturas de gênero, nós temos essas 4 candidatas que eu te falei, a Manuela, que vem pelo PCdoB e o PT, a Fernanda Melchiona, que vem do PSOL, a Juliana Brizola, que é pelo PDT, e me parece que esse dado, ele é também importante, porque nós também temos, esse ano, um número de mulheres candidatas, né, em torno de 34%, 33%, quer dizer, que eu acho que também é um destaque importante. O que eu te diria de Porto Alegre, assim, o fator Manuela na frente? Me parece que tem alguns elementos que compõem um cenário nacional. A gente tem uma cidade, além de impactada pela Covid, impactada pelo desemprego e impactada por políticas públicas que foram desmontadas nas últimas gestões, né, muito mais voltadas por uma perspectiva liberal ou neoliberal de enxugamento dos serviços públicos. E me parece assim que a Manuela, ela vem conseguindo destacar e discutir questões que realmente são relevantes para a cidade, tanto pela perspectiva de gênero, então o fim dessas políticas públicas impactam as mulheres, e impactam as mulheres das periferias, principalmente, as mulheres negras. Então, esse debate, de alguma maneira, ela vem conseguindo colocar, e eu te diria, claro, isso são elementos que a gente compõe numa análise primeira, mas eu acho que esses aspectos concretos estão permitindo as pessoas comparar. E, por último, eu te chamaria a atenção, eu acho que a gente pode estar vivendo também uma certa reação a um modelo violento, racista e homofóbico, além de misógino, que o discurso bolsonarista vem empregando nos últimos anos. E a gente vive aqui em Porto Alegre, embora seja um estado e uma cidade conservadora na sua maioria, me parece que esses elementos vêm também incorporando-se numa avaliação mais crítica, que leva a Manuela a ter essa preferência. Claro que pesquisa sempre é um elemento muito
pontual, né? Mas ela vem se mantendo sempre numa preferência do eleitorado, sempre na frente, e eu acho que esses cruzamentos, eles impactam em favor de uma candidatura pela esquerda, né? Eu te diria, ela tem a última pesquisa, ela está com 24%, e o segundo colocado 14%, e o terceiro colocado, que foram ambos prefeitos ou ex-prefeitos, e o terceiro colocado com 11%, né? E o atual prefeito está em quarto lugar, né? Que é do PSDB, e vem promovendo aí uma série de políticas muito aproximadas do modelo do Bolsonaro, né? De privatização do serviço público, de enxugamento, de fim de políticas ligadas à área da saúde, da educação, e eu acho que isso vem impactando, além do tema do desemprego, do auxílio emergencial, que houve uma queda, então eu acho que essas questões todas estão postas no meio da eleição. E existe, né, a gente observando os dados, como você falou, Denise, a gente sabe que as candidaturas de mulheres também é algo que já vem crescendo em Porto Alegre. Tivemos já a Maria do Rosário também como candidata, a própria Luciana Genro pelo PSOL. E quando a gente observa, por exemplo, os números das pesquisas hoje, somando as candidaturas femininas de esquerda, isso ultrapassa aqui os 30%, sendo que na última eleição para Porto Alegre, ali no primeiro turno, em 2016, nós tivemos aí somando, né, o Raul Ponte e a Luciana Genro, que eram candidatos representando esse campo, isso ficou em torno de 28%. Temos então uma força maior das mulheres e também da própria esquerda, pelo menos nesse retrato eleitoral de hoje na capital gaúcha, Denise? Eu acho que sim, Glauco, mas você está chamando a atenção de um aspecto que eu acho que é bem importante, que há uma diferença, me parece, em relação à eleição de 2016, que é justamente o impacto dessa onda reacionária de um discurso bolsonarista antipetista, né, e anti-esquerda, que eu acho que ele teve um ponto culminante na eleição de 2018, onde a gente, não só a eleição do Bolsonaro, mas, sobretudo, o modelo e o discurso violento e virulento de fazer política. Então, eu acho que a gente hoje, talvez, e sempre é uma abordagem, né, que eu estou colocando em cima de elementos com os quais eu estou trabalhando, mas me parece que tem esse aspecto de uma posição mais crítica, né? Você bem lembrou, inclusive, apesar de todo esse discurso violento que em 2016 impactou profundamente o campo da esquerda nas eleições municipais, acho que em todo o país isso aconteceu, aqui também, esse patamar dos 30%, 33% que você está chamando a atenção, ele é, digamos assim, um piso, né? Em que se mantém, no mínimo, essa intenção de voto, e ela se expressou em 2016. Eu tenho a impressão de que em 2020 esse processo ele está diferente, né? Ele está diferente porque a gente já tem esses 2 primeiros anos de governos eleitos a partir do Bolsonaro e do apoio que ele deu. E aqui em Porto Alegre a gente teve vários candidatos que disputaram. O próprio Marquesan, que hoje é prefeito, embora ele não se assuma bolsonarista, ele vem de um partido que é o PSDB, que já há alguns anos vem migrando para a direita, centro-direita, e ele vem promovendo essas políticas que, embora não use o discurso virulento, ele atua de maneira bastante destrutiva desse estado de bem-estar social, né? Então, eu acho que esses elementos todos, o fato do desemprego, eu acho que a postura também adotada em relação à Covid nesse ano de 2020, de desprezo às pessoas, desprezo às mortes que a gente vivencia no cotidiano, da falta de atenção em relação às medidas preventivas, e eu acho que isso tudo está impactando a eleição esse ano, né? Diferente de 2016 e de uma maneira mais crítica, cruzando com essas questões que eu te coloquei no primeiro momento, que eu acho que é sempre importante a gente considerar, que nós estamos vivenciando também mais pessoas negras no campo da política, assim como as mulheres, né? Então, mesmo que elas venham já disputando, como você bem lembrou, a Maria do Rosário,
você lembrou outras mulheres que são já figuras do campo político bem conhecidas em Porto Alegre. Eu ressalto que esse é um aspecto que eu chamo a atenção, porque me parece que é parte também de um componente que reage, de alguma maneira, a posturas conservadoras e reacionárias, no sentido de retirar direitos conquistados ao longo dos últimos anos, ao longo dos governos do campo da esquerda, tanto no nível federal quanto municipal. E acho que a gente vem vivendo esse momento, espero eu, né, talvez seja um pouco das minhas expectativas pessoais, mas eu acho que a gente vem vivendo, sim, um momento de uma análise mais crítica de uma boa parcela da população em relação a esse modelo de governança. Agora, Denise, chama atenção também, você falou a respeito da condução da atual administração municipal durante a pandemia, chama atenção a baixíssima popularidade de Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, o atual prefeito, quer dizer, ele tem 9,5%, né, segundo pesquisa do Instituto Métodos, ele, na maior parte das pesquisas, não chega ali a 2 dígitos, e é uma posição muito ruim para alguém que é prefeito, para alguém que é candidato à reeleição. E quais são os principais pontos que, na verdade, baixam a popularidade dele, né? E também queria saber o peso da educação nisso, porque observando aqui os principais pontos, pelo menos dos programas dos candidatos, a educação é um ponto que fica um pouco central. E nós, aqui fora de Porto Alegre, a gente acompanha também a luta dos profissionais da educação na rede municipal da capital gaúcha, e isso foi algo bastante intenso, pelo menos nos últimos anos. Como é que você vê essas duas questões, a baixa popularidade e também a luta pela educação e como isso acaba se tornando um dos pontos centrais dessa campanha? Eu, primeiro, assim, eu te diria que a baixa popularidade do Marquesan, ela está muito relacionada a essa maneira de gerir o serviço público, né? Então, a gente acho que é sempre bom lembrar que Porto Alegre já foi uma capital governada por 16 anos pelo PT e os partidos que compunham a aliança chamada Democrática Popular, e, portanto, é uma cidade que já vivenciou uma governança participativa, então foi o berço do orçamento participativo, onde muitas políticas públicas foram implementadas, né, nas periferias e no centro, serviço público, a educação, como você está falando, rede básica de atendimento à saúde, ampliação do SUS, e eu te diria assim que nesse momento o que o Marquesan produziu nesse ponto específico do seu governo foi um desmonte desse segmento. Te dou alguns exemplos, né? Alguns dias, semanas atrás, ele se envolveu numa disputa com a cidade em função da privatização do mercado público, que é um mercado bastante importante e tem uma história muito importante, inclusive para as comunidades de matriz africana, e ele pretendia privatizar, houve uma mobilização social em torno disso, ele pretendia privatizar a iluminação pública e o serviço de limpeza na cidade, que já tem uma relação privada muito mal, serviço mal prestado. Há um desmonte do sistema de atendimento de emergência no sistema público, repassando hospitais importantes para o serviço privado, e, ultimamente, uma proposta de privatização do sistema de água, que aqui em Porto Alegre ele é público desde sempre, né? Então, tem uma sequência, e no caso da educação, além da baixa atenção à política de qualificação da educação municipal, né, que é a educação básica, uma relação permanentemente conflituosa com o segmento do magistério municipal. A área da saúde é um importante equipamento público aqui, que é um instituto ligado ao atendimento à saúde da família, que o Marquesan pretendeu privatizá-lo também, com mais de 1.600 pessoas sendo demitidas, e fazer um importante trabalho nas comunidades do programa de saúde da família. Então, assim, visivelmente, ele tem uma postura de desprezo e de descuido total com
políticas públicas que são centrais e que a cidade, de alguma maneira, em gerações anteriores, porque a gente tem já um tempo passado desses governos, mas isso está presente na memória das pessoas. Então, o serviço de transporte público de qualidade, tudo isso foi se perdendo. Então, há uma discussão presente na cidade, que me parece que vem a partir desse acúmulo do que é uma sociedade com valores cidadãos de discussão coletiva. O orçamento participativo teve uma importância muito grande na formação da consciência social, né, do que significa um poder público, do que é o papel do serviço público para as pessoas, por que o Estado mínimo prejudica a vida do cotidiano. Então, eu acho que esses elementos, a classe média e a classe mais abastada nunca sentiram, mas a população, na sua maioria, vem sentindo o que significa uma orientação pelo desmonte do serviço público. Então, eu te diria que esses elementos, eles me parece que hoje fazem parte de uma avaliação crítica e negativa do atual prefeito. E no elemento da educação, é verdade, ontem, inclusive, aqui a gente teve mais um debate entre as candidaturas, que são 13 candidatos, mais 10 que participaram, e o tema da educação, ele, novamente, vem sendo um tema importante. Eu acho que tem o elemento, de fato, desse que eu estou te colocando, que ele é um serviço essencial à educação pública, né, porque você precisa, e é uma obrigação do poder público oferecer educação de qualidade e de acesso universal, e isso não vem acontecendo, e, ao mesmo tempo, a gente vê que a Covid impactou muito profundamente as crianças, e ela vem aprofundando uma desigualdade no processo de aprendizagem durante esse ano. Então, quem tem condições de ter uma escola, geralmente privada, com acesso à internet em casa, que a criança pode estudar ou pode estar em contato com o professor via internet, ela tem um tipo de, digamos assim, travessia nesse período. Mas a maioria das crianças e das famílias não tem essa condição. E qual é a política que o governo municipal adotou para isso? Né? Então, não tem, e houve também uma imposição do prefeito de querer voltar a retomar as aulas sem uma construção sobre isso, nem com professores, nem com pais, e as crianças das periferias hoje ainda sem uma resposta em torno disso, né? Então, acho que as candidaturas, e vejo isso no caso da Manuela, Juliana Brizola também tem falado muito da educação, elas trazem para dentro do debate político temas que são relevantes para a vida das pessoas, temas que são relevantes para a vida das famílias, né? Como é que você vai tratar o ano que vem uma desigualdade que se aprofundou durante a Covid, com pais desempregados precisando buscar emprego, crianças que não têm condições de manter-se atentas ou ativas no processo de aprendizagem, porque a renda e a internet não está acessível. Então, essas questões, me parece, Glauco, que elas, felizmente, estão fazendo parte do debate, né? E, por fazer parte do debate, a vida como ela está sendo colocada dentro da discussão eleitoral. E isso, me parece que a Manuela vem conseguindo fazer com muita propriedade. Ela vem fazendo um programa em que ela está sempre olhando para essa população, que é a maioria da população de Porto Alegre, que está desassistida, e vem sendo desassistida cada vez mais com esse processo de privatização dos serviços que são essenciais para os municípios, para as pessoas que vivem nas cidades. Então, e a educação nesse aspecto, eu acho que ela está muito impactada por essas questões que eu estou te colocando. Os pais estão vendo os filhos, né, e percebem que se o poder público não agir, que esse é um papel constitucional do poder público de atender a educação básica universal, se ele não age e não atua nisso, o que vai acontecer? Então, me parece que o Marquesan, ele não tem essa preocupação, não demonstrou isso ao longo da sua gestão, e hoje ele paga esse preço, digamos assim, porque ele vem sendo confrontado com uma trajetória
e aí nesse caso, tanto a Manuela quanto as candidaturas do campo progressista, e a Juliana Brizola, que reivindica o fato de ser a neta ou a herdeira de Brizola, que sempre foi um político muito preocupado com a educação. Eu acho que esse tema ele acaba entrando porque ele é parte dessa realidade que a gente está vivendo e que ela precisa ser discutida pelo poder público. Então, não é possível um governante não entender que educação é um serviço, é um bem fundamental para ser prestado à população, assim como a cultura, assim como o saneamento básico, assim como a água, enfim, tem várias outras coisas. A educação me parece que ela atinge muito profundamente tanto as famílias quanto o próprio futuro, né, da cidade e também do país. Não tem país que cresça, não há democracia que se produza se nós não tivermos uma população, uma sociedade com educação, né? Então, eu acho que esse elemento ele é realmente relevante para essa eleição. Está sendo, pelo menos. Tá certo, Denise. Queria agradecer aqui a sua análise e sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Eu agradeço a atenção, também agradeço a atenção dos ouvintes do Jornal Brasil Atual. E eu só encerro aqui desejando que o Brasil, nesse ano que é eleitoral para nós aqui no município, mas que a gente consiga olhar para os bons ventos que os nossos irmãos da América Latina vêm nos oferecendo desde o Chile, Bolívia, também na Argentina, e a gente consiga iniciar aí uma transformação ou uma reação progressista para o Brasil, que é o que eu acho que a gente está precisando, mais solidariedade, mais fraternidade, mais distribuição da riqueza nesse país. Um bom dia para vocês e para os ouvintes. Bom dia, Denise. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, Denise Mantovani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.